Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula aqui na TV Educação, né? E na plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de física de hoje é sobre estrelas, fótons, energia do fóton e espectro atômico, ok? Bom, essa é mais uma aula do nosso quarto e último período, ok? Existem aulas anteriores, se você perdeu ou queira revisar, você encontra tudo lá na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Então, na aula de hoje nós dividimos da seguinte forma. Vamos fazer uma breve introdução e depois vamos falar dos tipos de estrela de acordo com a sua cor, tá certo? Então vamos lá. Bom, estrelas são grandes esferas de plasma, mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação, em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia, certo? Um exemplo muito claro disso é a nossa estrela mais próxima, que é a estrela Sol, né? O nosso Sol, ok? O nosso Sol é essa grande esfera, essa grande bola de plasma que a gente consegue ver aqui da Terra, a gente consegue perceber isso aqui da Terra, tá certo? E ela é uma grande fonte de luz e de calor, né? Toda a luz e todo o calor que nós recebemos aqui na Terra vem dessa estrela mais próxima que é o Sol, tá ok? Então, a exemplo dessa estrela que nós temos aqui, nós temos outras, né, milhões, bilhões de estrelas no universo que são desta forma, tá certo? O que vai mudar de uma estrela para outra não é basicamente a sua coloração, tá certo? Mas também do que ela pode ser feita, né? Qual é o tipo de gás que tem dentro dessa estrela, tá certo? Para poder a gente definir, não é, se ela é mais quente, se é mais fria, ou também quanto à sua idade, tá certo? Isso que vai definir aí a quantidade de luz, a coloração da luz, tá certo? E a sua temperatura, tá ok? Além disso, ela também emite outras radiações, não é só luz e calor, ela também é uma fonte de ondas eletromagnéticas, tá certo? Nós sabemos que ondas eletromagnéticas existe uma grande quantidade de ondas eletromagnéticas, raio-x, raio gama, infravermelho, ultravioleta. Então tudo isso faz parte do espectro eletromagnético, tá ok? Bom, e a fusão nuclear, isso nós já vimos em aulas anteriores, a fusão nuclear do hidrogênio é que faz com que essas estrelas elas consigam emitir essa grande quantidade de luz e de calor, né? Essas fusões que ocorrem no núcleo, né, do nosso Sol, por exemplo, ocorre no núcleo e demora aí alguns anos, né, alguns milhares de anos para poder chegar até a superfície, né? Então, uma quantidade de energia muito grande que é liberada aí para poder ter essa emissão de luz e de calor, ok? Bom, as estrelas formam-se pela condensação dos gases que se aglutinam pela atração gravitacional. Certo? Isso acontece lá nas nebulosas. Né? As grandes nebulosas, por exemplo, são o berçário de estrelas, uma vez que, em seu interior, grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Quando os gases responsáveis pela formação estelar aproximam-se, a velocidade deles aumenta, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura. Okay? Nós também já vimos em aulas anteriores a formação dessas estrelas, como é que se dá, não é isso? Nesses berçários que são as nebulosas. Então as nebulosas elas têm uma grande quantidade de gás, tá, ok? Esses gases eles vão se aglutinar justamente por conta da atração gravitacional que vai acontecer ali no seu centro. Okay? Com isso vamos ter essa grande bola de gás, né? E essa grande bola de gás, por processos de reações nucleares, começam a liberar essa grande quantidade de luz e de calor, né? Então, estrelas mais jovens, por exemplo, elas têm uma grande quantidade de matéria, né, dessa matéria gasosa para queimar, tá, ok? Por isso que elas trazem aí uma diferença de coloração que a gente vai ver lá na frente, tá, ok? Bom, existem diversos tipos de estrelas, isso nós já sabemos, certo? Essa designação depende de duas coisas, certo? Da classificação espectral, que diz respeito à temperatura da estrela, certo?
e ao tamanho e massa da estrela. Okay? A classificação espectral é dada em cores, em ordem crescente de temperatura. Temos as estrelas vermelhas, laranja, amarelas, brancas e azuis, brancas e azuladas, né? Totalmente azuis, tá ok? Então nós temos aqui o seguinte, a nebulosa, né, que vai formar a estrela. Depois nós temos aí a estrela anã, tá ok? Que é um exemplo do nosso Sol. O nosso Sol é considerado uma estrela anã, tá ok? Justamente por conta do seu tamanho e da sua coloração, ok? Depois dessa estrela anã, que é o caso do nosso Sol, ela vai se transformar no que nós chamamos de uma gigante vermelha, tá ok? Essa gigante vermelha, ela vai aumentar, né, o Sol ele vai aumentar aí o seu tamanho, chegando a órbitas que chegam próximo aí a Marte, né, pelo menos estima-se que seja isso. Depois ela pode se tornar aí uma supergigante vermelha, certo? Depois nós vamos ter aí ela se formando aí em uma nebulosa planetária e chegar aí a ser uma anã branca, tá ok? Então esse é o caminho natural que, né, que vai acontecer. Bom, a definição de cores, certo? Ela vai dizer aí, né, diz respeito ao pico de frequência emitida pela estrela e é relacionada à temperatura de emissão do corpo negro. Como as estrelas produzem quase toda a frequência de radiação, simultaneamente a olho nu, todas parecem esbranquiçadas ao serem vistas, né, a olho nu. Então, quando nós enxergamos as estrelas durante a noite, certo? Vista aqui da Terra, a impressão que nós temos é que todas elas vão ter a mesma coloração. Então daqui nós conseguimos ver as estrelas todas de cor branca, tá ok? E a partir disso ainda tem a questão da estrela parecer ter, está piscando, né? Porque na verdade ela não pisca, ela tem um brilho contínuo. Mas essa percepção que nós vamos ter aqui de que a estrela vai estar piscando, ela se dá justamente por conta dos processos de refração que a luz vai fazer até chegar aos nossos olhos, tá ok? Mas todas elas parecem com a mesma coisa, esbranquiçada. Mas essas estrelas, na verdade, elas terão colorações diferentes, certo? Então, quando nós conseguimos olhar através de certos aparelhos, a gente consegue perceber cores diferentes, certo? Lembrando que cores são comprimentos de ondas, né? São frequências diferentes, certo? Então, essas cores diferentes que a gente consegue observar vai ser justamente por conta da idade dessa estrela, por conta do tamanho dessa estrela, por conta da temperatura dessas estrelas e por aí vai, tá certo? Então essas estrelas elas emitem luz, cor diferentes, certo? E são justamente essas luzes, essa luz, cor que nós vamos conseguir perceber através, né, da sua análise espectral, ok? Então essa análise espectral é justamente a gente fazer comparações quanto ao espectro luminoso que chega e a gente conseguir perceber qual é a idade dessas estrelas, ok? Então temos, por exemplo, as estrelas azuis, certo? As estrelas azuis elas são extremamente quentes. A temperatura, né, elevada de sua superfície, que pode atingir aí cerca de 30.000 kelvins. Olha só, 30.000 kelvins então é muito quente, né, essas estrelas azuis. São estrelas muito novas em comparação com as demais tipos de estrelas, né? A maioria dessas estrelas foi criada há cerca de 40 milhões de anos. Nós temos aqui a apresentação de uma dessas estrelas, né, que é uma estrela azul. Okay? Então essa estrela azul ela é uma estrela que tem a temperatura muito elevada de superfície, certo? Chega aí a 30.000 kelvins em média, certo? E são as estrelas novas, estrelas mais recentes, certo? Nós temos alguns exemplos dessas estrelas, né? Essas estrelas azuis que estão até próximo do nosso sistema, certo? Um exemplo disso é a estrela Sirius, né? Então nós temos a estrela Sirius A e a estrela Sirius B. A estrela Sirius A é uma estrela azul, certo? Por isso que ela tem um brilho tão intenso, ok?
Então esse brilho tão intenso se dá justamente porque ela é uma estrela nova, ok? Temperatura de 30.000 kelvins, certo? As anãs amarelas. As estrelas anãs amarelas, né, que é o exemplo do nosso Sol, são estrelas muito antigas, certo? Existindo, né, aí há bilhões de anos. O futuro dessa estrela é de se tornar uma gigante vermelha. Certo? Então o nosso Sol, pelo fato de ele estar ali, né, na primeira escala, de criação, né, depois da nebulosa estelar, ok? Era uma estrela relativamente antiga, ok? Porque ela já passou pelo processo aí de resfriamento, certo? Ela não é uma estrela que brilha tanto quanto uma estrela azul, certo? Ela não é uma estrela que brilha tanto, até por conta da sua coloração. A gente consegue perceber isso por conta da sua coloração. Então o Sol, ele tem essa coloração amarelada, avermelhado, tá certo? Um alaranjado mais ou menos, justamente por conta das suas características internas e por conta da sua temperatura, ok? A gente consegue perceber a diferença que a luz do Sol, certo? Ele tem durante o dia, a gente consegue perceber aqui da Terra, né? A gente olhando, por exemplo, o final de tarde, okay? No final da tarde a gente vai percebendo que a coloração ela vai mudando, né? Então nós temos aí o Sol durante o dia totalmente amarelado, né, a luz amarela, depois ela vai ficando alaranjado, vai ficando avermelhado por aí, ok? Até sumir, certo? Qual é a explicação que se dá a esse fenômeno, né? Muito simples. A luz que o Sol vai percorrer é um caminho maior, ok? Então a luz ela vai percorrer caminhos maiores, ok? Isso se dá por conta da deflexão de alguns raios, certo? E como já está ali no final de tarde, o negócio já está ficando ali menos quente, então nós temos a mudança de coloração visto aqui da Terra. Olha só, não é que a estrela mudou a sua temperatura, mas visto daqui da Terra, ok? É como se ela estivesse aí mais fria, né, entre aspas, tá, ok? Então o futuro dessas estrelas, como a nosso Sol, justamente é essa. É ela se tornar maior, até porque no pôr do Sol, quando a gente vê, né, nós estamos vendo ali no pôr do Sol, a estrela se torna maior, né, o Sol se torna maior, tá, ok? E se torna totalmente vermelho. Então, o caminho que o Sol está percorrendo é justamente para aquele, que se torne uma gigante daquela coloração, certo? Então, o que a gente consegue perceber aqui da Terra, no pôr do Sol, é justamente o futuro dessa estrela, ok? Bom, as anãs vermelhas são as estrelas mais comuns, representam cerca de 73% da estrela do universo. Então, 73% de toda a massa estelar que nós temos no universo é dado por esse tipo de estrela, que são as anãs vermelhas, certo? É a estrela mais abundante que tem. Seu brilho é fraco, certo? E são estrelas pouco massivas. Acredita-se também que elas sejam as mais abundantes justamente por conta de que existe muita estrela que a gente não consegue perceber a olho nu, certo? Que são justamente essas estrelas que têm um brilho mais fraco, certo? Então, por elas serem o brilho ser mais fraco, a sua luz ela não consegue atravessar por completo certas camadas da atmosfera. Então, elas são imperceptíveis a olho nu, ok? Então, a gente até se espanta, por exemplo, quando a gente olha uma imagem do céu visto, né, de um centro urbano e do céu visto na zona rural, né? A quantidade de informações é maior, certo? Imagina um céu visto, né, a partir de um local fora da atmosfera. Então a quantidade de informação que vai ter é muito maior, ok? É por isso que nós temos lá um telescópio, né, em órbita, que ele vai conseguir enxergar muito mais longe do que daqui da Terra, certo? A quantidade de informações é muito maior que a do telescópio Hubble, tá, ok? Então, essa quantidade de estrelas, por ela ter o brilho fraco e ser pouco massiva, certo? Muitas dessas estrelas a gente não consegue perceber daqui da Terra, porque o seu brilho não chega, certo? Afinal, tem muita coisa que a gente não consegue perceber daqui, né? Tá certo? Bom,
E as gigantes azuis? As gigantes azuis são estrelas de temperaturas superiores a 10.000 kelvins, certo? São massivas, podendo apresentar até 250 vezes a massa do Sol. Olha só. São estrelas muito grandes, né? Por isso que são chamadas de gigantes azuis, certo? São estrelas aí que tem a superfície de 10.000 kelvins, né, de temperatura, tá ok? E ela pode apresentar aí uma massa relacionada a 250 vezes o Sol. Olha só. O Sol sozinho, ele ocupa 99, um pouco mais de 99% do nosso sistema solar. Só o Sol é responsável por 99% do nosso sistema. Agora imagina uma estrela que seja 250 vezes um Sol, o nosso Sol, certo? Então uma estrela que é muito maior do que o nosso sistema. Imagina uma estrela muito maior do que as órbitas do último planeta que nós temos. Certo? Então é uma supergigante, né? Uma estrela supergigante. É o caso dessas gigantes azuis. Além de ser muito quente, né? 10.000 kelvins. Então uma temperatura muito elevada. Tá, ok? Então esse tipo de estrela é um tipo que não é muito abundante, são estrelas raras, certo? São estrelas cujo seu brilho consegue viajar aí, né, um espaço muito grande, certo? São estrelas que a gente consegue perceber daqui da Terra, olhando a olho nu, certo? Fica difícil de a gente olhar para o céu e perceber quem é uma gigante vermelha, quem é uma gigante azul, não é? Mas com certeza são estrelas cujo brilho consegue chegar até nós, certo? São estrelas dessas, né? Dessas como a gigante, tá ok? Então são estrelas supermassivas, né? Então por isso que são chamadas de gigantes, e tem também as supergigantes, certo? As supergigantes vermelhas, as supergigantes azuis, tá ok? São estrelas maiores ainda, certo? Bom, e nós temos as anãs brancas, né? Essas estrelas são formadas pelos núcleos de outras estrelas que ejetaram suas camadas externas. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares e comumente rotacionam em torno de seus eixos com velocidades muito altas, certo? Então são estrelas, né, que têm um eixo de rotação muito alto, certo? Elas não produzem mais fusões nucleares, ou seja, os seus núcleos não acontecem mais essas fusões, né, de hidrogênio, tá, ok? Então são estrelas que elas têm um brilho reduzido, tá certo? Justamente por conta dessas fusões que não acontecem mais, tá, ok? Elas são formadas pelos núcleos de outras estrelas que acabaram saindo. Então o Sol tem um núcleo, por exemplo. Por algum motivo, o núcleo do Sol foi ejetado. Saiu da grande bola de plasma, foi ejetado, certo? E se formou aí uma anã, certo? É apenas o núcleo de uma estrela que saiu, tá, ok? Então esse núcleo ele não produz tanto calor, tá certo? Não produz tanto calor, porque nele não são produzidas mais as fusões nucleares, o hidrogênio se transformando em hélio, e liberando aí uma grande quantidade de energia, tá certo? Dessas grandes bolas de plasma, que demoram alguns milhões de anos para poder chegar aí toda essa energia até a superfície, tá certo? E elas têm aí uma rotação em torno do seu eixo que é muito abundante, né? Que é muito alta, certo? Velocidades muito altas de rotação. Então essas são as características desse tipo de estrela, certo? Essas estrelas são chamadas as anãs brancas, tá certo? E nós temos as estrelas de nêutrons, certo? São estrelas que foram tão comprimidas de todos os seus prótons e elétrons que eles acabaram ejetando, né? Ejetaram-se em razão da repulsão elétrica. São muito pequenas, têm cerca de 5 a 15 km de raio e suas temperaturas excedem centenas de milhares de graus Celsius, né? Então são estrelas que são bem quentes, mas são estrelas muito pequenas, certo? São chamadas de estrelas de nêutrons, porque os prótons e os elétrons eles acabaram saindo por conta da compressão que é feita nessa estrela, tá certo? Então é chamado de estrela de nêutrons, porque a única coisa que restou lá foram esses nêutrons. Então com essa informação nós finalizamos a nossa aula de hoje
e até a próxima.